Voltando, voltando. Esperar o Beto. Esperar o pessoal entrar de novo. Betão, cadê você? Cadê o Beto? Cadê o Beto? Fala, Marcelo, beleza, mano? Tranquilo? Beto. Vou voltar aí. Vou esperar o Beto responder aqui. Pá, voltou. O Betão tá travado. Ih, bugou o Beto, bugou o Beto. Opa, agora vai. Eu que fui ingênuo aqui. Eu saí para responder uma mensagem do WhatsApp e esqueci que saía. Cabeçudo. Vamos lá. É só receber a notificação. Hã? É só responder pela notificação. Aí não sai. Beleza. Vamos lá. Ah, meu sobrinho, Ramon Nunes. Ramon Nunes é meu sobrinho, entrou aí. Valeu, Rá. Obrigado dessa força pro tio aí. Vamos lá, o Robson. Sou todo ouvidos. Que mais? Vamos continuar a explicação que você estava lá da transferência. Ah, tá, que eu ia falar. Dos saltos, o que é até importante o salto vertical durante o treino de força. Vou agradecer ao Doni também, que escreveu parabéns para mim e para você aí. O Doni é parceiro. Opa, obrigado. Nós. Então, em relação ao treino de força, que é importante, que às vezes a agora, pessoa perde. eu tenho que parar de novo, O meu mestre, Luiz Sturion, veja aí que ele escreveu Betão. Aí, tá aí, ó. Esse é Você falou dele, ele apareceu. Esse é meu grande mestre. Então, um grande amigo que eu tenho e sabe o quanto eu amo ele. Assim como minha mulher também que entrou aí, eu também amo ela. Vixe, a minha apareceu aí também. Quem? A minha apareceu aí também. Ah, que beleza. Nata com a moral. O que é importante para o pessoal ter uma noção que, assim, tem gente que vai para academia para fazer o treino de força. Certo. Só que eles não sabem a hora de parar de fazer o treino. Então, o salto à vertical é uma ótima avaliação para o pessoal pegar, fazer uma medida antes de começar o treino do salto, ver o quanto saltou, faz uma série do treino e salta de novo. Sim. Se esse salto abaixar da medida inicial, Perdeu para o treino. É. Descansa, perdeu potência, perdeu técnica. É um medidor, né? Sim, e se você não conseguir saltar igual, está recrutando muita fibra, já não é mais treino de força, já viu treino de hipertrofia. Então é bom o pessoal usar o salto vertical durante esse período de base, além para essa transferência para o treino de potência, ele ter essa base. Exatamente. O pessoal tem isso aí. Vamos continuar lá. Vamos lá. A gente estava no período pré-competitivo, certo? Certo. Da transferência lá para o específico e tal, passou o pré-competitivo. Entrou no período de competição. Como que esse cara que nunca correu faz? Mas vamos tomar por base que nesse momento ele já
ele já é um indivíduo treinado. Ele já veio aí de 16 semanas de treinamento. Vamos imaginar um exemplo desse de 20 semanas, né? Então, nesse momento, ele já não é mais aquele ingênuo, aquele menino sem destreino. Ele não é mais aquele atleta tão sem técnica. Com 16 semanas, teoricamente, ele já vai ter um nível de técnica muito maior. Ele já vai estar treinado, praticamente. E aí, realmente, eu tiro o pé. Porque eu só faço um treinamento de manutenção e aí entra nessa hora que o princípio da individualidade, eu acho que ele tem que entrar forte. Tem que entrar forte nessa hora. Porque a lapidação desse atleta, ele pode às vezes ser com 60%, 20 repetições, ele pode ser com 60%, 15 repetições, ou 10 repetições, ele pode ser com 70%, com 10, com 15, com 20. Não dá, não vamos também exagerar, não vai ser um trabalho com 80%, mas você percebe que vai ficar numa faixa assim, que dá para trabalhar nessa faixa? Tranquilo. Então, eu não posso cravar que nessa hora eu vou fazer séries de 15, 20, 25, eu não posso cravar que eu vou trabalhar com 60%, 65%, 70%. Aí entra forte demais o princípio da individualidade, porque tem características de atleta muito distintas uma da outra. Se você pegar um atleta que tem sangue no zóio, o cara quer treinar pra cacete, você colocar um treino leve, você vira as costas, ele sabota seu treino e ele faz por conta alguma coisa que você não pediu. Então, eu prefiro eu colocar no treino dele algo a mais para ele ficar, vou usar um termo de velho agora, para ele ficar apetecido, para ele se sentir saciado do que ele queria. E aí eu controlo o volume e a intensidade do treinamento dele, que eu sei que dali 2 ou 3 semanas, quando tiver a prova, eu ainda assim sei regular o que ele vai fazer no dia da prova. Assim como tem aquele tipo de atleta que ele não é tão sangue no zóio, e esse você sabe que ele não era aquele indivíduo que ele tinha um lastro de treinamento muito forte, ele faltou demais nos treinos, não dá para exigir dele de muita coisa. Ele falhou durante essa periodização várias vezes, né? Esse indivíduo, eu vou diminuir para 60% e vou fazer séries de 12, às vezes até com ele, 10, porque eu sei que se eu colocar um percentual um pouco maior, com uma carga, com um número de repetições um pouco maior, eu não vou estar lapidando, eu vou continuar cansando ele. Sim. E aí não é uma fase próxima da competição. Eu vou estar trabalhando com ele como se fosse numa fase anterior. E aí ele vai chegar cansado no dia da prova. É maluco, né? Então eu não posso cravar exatamente o que eu vou fazer, mas basicamente eu já dei um norte. Eu vou trabalhar entre essa faixa de 60 a 70, 15, 20, 25 até, dependendo da característica de cada indivíduo. Tá. Deixa eu perguntar aqui, que é uma curiosidade que o pessoal sempre pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Tem 20 semanas, né? Renato Canadinho, é um parceiro de arbitragem. Entrou aí também. Ele tem um apelido carinhoso que a gente se chama de Chupetinha. Ih, caralho. Mas é coisa de amizade desde a infância, né? Você já sabe. Beto, pensando na corrida em si, vamos tirar o treino de força um pouquinho de lado. Joia. O cara iniciou agora, ele pretende correr esses 10 quilômetros lá em dezembro. Como que inicia esse treino de corrida, propriamente dita? Existe uma fórmula? Ele começa com a distância mais curta, vai aumentando, tem uma periodização ali de fracionar isso? Tem. Em média para 10 quilômetros, a gente vai pensar aí mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, em 120 quilômetros mensais. Então, mensal. Então, você vai dividir esses 120 em 4 semanas, vai dar 30, mais ou menos. E aí, de repente, ele começou agora mesmo para valer. Ele não aguenta fazer 30 por semana. Aí você diminui para 90 mensal. E aí você divide de novo e cai mais um pouquinho. Mas, em média, 120.
Aí, de repente, eu não gosto de passar de 120. Nesse caso, olha que interessante. No meu caso, estou fazendo o que eu faço como professor. Eu estabeleço nesse início 120 mensais. Se o indivíduo não tem tanta capacidade, eu tiro, eu diminuo o volume para 100, para 90, se precisar. Mas o cara que é sangue nos olhos, eu não aumento para 130, 140. Meu teto é 120. Porque por causa que eu não posso lesionar esse cara. Porque a gente fica seduzido, a palavra é seduzido mesmo, por um indivíduo que ele é muito bom às vezes. A gente fica, você também, eu tenho certeza que você treina muita gente na academia, você fala, putz, essa pessoa tem o dom do negócio, você se empolga, né? Você quer passar uns treinos diferentes, papapá, de repente ele fala, ó, pessoal, meu ombro, velho. Você fala, ah, cacete, deu um overtraining no lazarento aí. Então o que acontece? Eu não quero correr esse risco. Eu não corro esse risco. Então, eu estabeleço essa medida de 120 e só diminuo. Eu só tiro. Passou essa primeira fase desses 2 primeiros meses, né, que são essas 8 semanas que a gente falou, né, dessa base, aí eu aumento o volume, que aí entra no específico, né, que nem eu falei para você. A musculação, que é o volume que vai ocupar o espaço da musculação que... Lembra que eu falei que ele podia fazer 3 a 4 vezes por semana nas 8 semanas? Quando entrar nessa fase, a musculação vai cair para 2 dias na semana, quiçá 3, assim, um dia que faça algum... É só uma manutenção. Vai sobrar tempo para aumentar o volume da corrida. E aí esse cara sobe para 140, 135, que já é um aumento considerável, porque para pensar 15 quilômetros a mais, é a mesma coisa que todo dia que você faz de 6 a 8, você começa a fazer de 10 a 12. Todos os treinos. Então, é um aumento considerável. E aí, o aumento, então, sobe de 120 nessa fase inicial para 140. E aí, depois, quando chega no período mais próximo da conversão, ele volta para o 120. Ou até para 100 mensal. Só que ele vem com uma intensidade lá em cima. Você diminui o volume, mas aumenta a intensidade. E aí, na última fase... Então, assim, vamos começar desde o começo. Então, 120, de volume, intensidade moderada. Próxima fase, intensidade, volume menor que o 120, 100, com intensidade lá no teto. E depois, quando se aproxima da corrida, os dois caem. Aí cai volume e cai intensidade, só para ter a manutenção e ele chegar zerado lá na prova. Aí cai assim para 90, certo. O cara que nessa fase faz 140 de volume, ele cai para uns 90 tranquilamente, com uma intensidade bem tranquilinha, e só haja a manutenção mesmo. Sim. Agora vamos diminuir de mês para semana. Se eu sei que eu tenho que fazer ali 120 no mês. Certo. 30 por semana. 30 por semana. Como seria essa divisão na semana? Como que é o treino? Também, sempre começando do princípio que cada indivíduo tem a sua logística semanal. Tem gente que trabalha de sábado e domingo, tem gente que não trabalha de sábado e domingo. Tem gente que pode na segunda e não pode. Tem gente que não pode na quarta e na sexta, sabe assim? Então eu tenho que me adequar a isso. E aí junta característica do indivíduo... Vamos pensar lá naquele mundo ideal. Não vou nem falar no mundo ideal, não. Eu vou falar no mundo real. Eu tenho um assessorado que ele é bem certinho e tem as características dele. O que eu faço? Chama Fábio Ribeiro. É um amigo também. Por exemplo, ele treina segunda, quarta, sexta, domingo. Ó, bem legal. Segunda, quarta, sexta, domingo. Então, vamos deixar o segunda como se fosse quase o último dia. Então, vamos começar assim. Ele quer fazer provas aí de até 21 quilômetros. Mas com essa pandemia, a gente está fazendo um treino de manutenção. Então, ele está fazendo, em média, 7 ou 8 na quarta, 9 ou 10 na quarta, de volume. E aí eu vario esse treino entre intervalado, fartlek, ritmo, o volume chega a 9 e 10.
Aí na sexta-feira eu baixo 2 km de volume, ele vem para 7 ou 8, né? Em um treininho moderado. Esse treino de quarta é um treino pesado. É um treino que ele trabalha com intensidade alta e volume alto. Alto entre aspas, né? Com esses 10 km. Depois ele cai para uns 7 ou 8 na sexta-feira. E no domingo, ele faz um treino mais longo. Que aí varia. Tem dia que ele faz 15, tem dia que ele faz 18, tem dia que ele faz 20. Tem dia que ele faz 15, mas com um treino pré-estabelecido, não é só rodagem. Eu estabeleço 500 forte, 500 fraco, 500 forte, 500 fraco. Às vezes eu estabeleço um progressivo, depois o forte fraco. Às vezes eu falo para ele, ó, você vai fazer 15. Sendo que você vai fazer o primeiro KM pace 6, o segundo 5,45, o terceiro 5,30, o quarto KM 5,15. Você trota 200 metros e aí você começa a fazer... Você trota 500 metros e aí você começa a fazer 500 forte, 500 fraco, 500, 5 e 10, 500, 6 e 10, 500, 5 e 10, 500, 6 e 10. E ele fecha os 15 km desse jeito. Se ele chega morto e cumpre os 15 km e faz um treino de alta intensidade para ele e faz um longo, ele mistura as duas coisas. E aí na segunda-feira eu falei para deixar por último, que por exemplo é hoje, ele está fazendo agora o treino, eu acho, que é o regenerativo. E aí ele dá um trotinho, ele dá um trotinho de 5 km na segunda-feira. A gente já até estabeleceu. Falei, Fábio, vamos dar uma mudada. Ele falou, não, eu tenho que respeitar a individualidade dele. Ele falou, por favor, me deixa fazer meus 5 km de segunda-feira. Bem, a gente tem um apelido pro trotinho, a gente chama de balanga-bunda. Então ele faz é um que vem da arbitragem. Quando na arbitragem no treinamento, a gente chamava de balanga-bunda. Então, ele faz o balanga-bunda dele de segunda-feira. Então, o treino dele é esse. Então, desse indivíduo, então vamos somar. 10 mais 7, 17, mais 15, dá 32. 27, 32. O volume dele mensal dá, em média, 130 km. Ó, é o cara que ele faz acima um pouco da média de 120 e faz 130. E faz só... sossegadinho, sistematizadinho, bem bonitinho. Quarta, sexta, domingo, segunda, regenerativo. Quarta, sexta, domingo, segunda. Tá arrumadinho o treino dele. E aí eu pergunto, sozinho ele ia fazer isso? Não, ele ia correr todo dia. Hã? Ele ia correr todo dia. Pergunta quantas lesões ele teve nos últimos 6 meses. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Graças a Deus. É que é o erro da maioria, né? A pessoa não procura orientação. É só correr. Aí vai lá, segunda-feira. O cara vai lá, corre 10 km. Terça-feira, o cara vai lá, corre 10 km. Quarta-feira, o cara vai lá, corre 10 km. Quinta-feira, o cara vai lá, corre 10 km. Como ele tá na sexta? Ele vai estar vivo ou não? Tô brincando, mas ele vai estar duas coisas ruins. Ele vai estar cansado e mal treinado. Sim. Ele vai estar cansado. Porque vale lembrar que até 3 dias direto tem a recuperação. Exato. Do 3 dias para baixo, não tem mais supercompensação. Primeiro dia, pum, caiu. Tá recuperando, pum, caiu. Tá recuperando, pum, caiu. Aqui ainda volta. Daqui para cá não volta mais. Aí vira destreino total, né? Aí vira catabolismo total. Ele fica destreinado. Destreinado, foi o que eu falei. Vira destreino então, total. O pessoal que está assistindo aí que gosta de correr, pensa um pouquinho nisso. Tem que saber dividir bem o treino e como fazer esse treino, né? Exatamente. Eu posso falar isso assim. Eu tive uma experiência com uma aluna de musculação que ela treinava comigo. E em 3 meses ela repaginou o corpo dela. Porque além de corrida eu entendo também. Eu também sou personal, trabalho com musculação. E aí de repente eu falava para ela, fulana, pare de fazer afundo na sua casa, por favor. Fulana, pare de fazer abdominal na sua casa, pare de fazer flexão na sua casa. Porque acontecia exatamente isso com ela. Ela curva, ela chegava na casa dela, empurrava a curva mais para baixo. Sim. Ela não respeitava
o intervalo fisiológico. Eu falava, você tá se destreinando. Quando você acha que você está melhorando, eu falava exatamente isso para ela. E eu acho que a gente deve falar isso para o nosso aluno. Quando você desrespeita o que o professor planeja, fazendo mais, você acha que você está fazendo mais, mas você está estragando, você está fazendo menos. Você tá piorando. E não é porque é prepotência do professor nem nada, é simplesmente foi algo planejado e sabendo dos intervalos fisiológicos que o seu corpo tem que ter. E a pessoa que não entende disso, ela acha que treinar a mais em casa, fora quanto mais, melhor. Exatamente. Infelizmente, não é bem assim, né? Infelizmente tem muita gente que pensa assim. Infelizmente. Pessoal, alguém tem pergunta aí? Se tiver pergunta, manda. Se tiver dúvidas, Diego, que tá aí ainda. Ó, O Du. minha mulher tá, o Ramon, minha irmã Kátia. Olha, tá minha família inteira aqui, velho. Ó, o Diego comentou aqui. Cadê? Diego. Ele falou que usa o app da Nike, o Nike Run, Sei. como treinador. Com certeza não é o ideal, porém ele me proporciona diferentes tipos de treino visando não lesionar. É uma boa pergunta. O que você acha desses... Olha, ficou aqui, ó. Engloba tiro, ritmo, forte leque, intervalado. Ah, legal. Veja bem, eu acho interessante porque, veja bem, a cada dia que passa, os aplicativos eles vêm se especializando mais, eles vêm, como se pode dizer, ficando mais minuciosos. Então, sem orgulho nenhum, eu acho que ajuda. Eu falo orgulho porque dá vontade de falar que é uma merda, né? Mas já foi um dia e não é mais. Então, Sim. o Nike Run, por exemplo, ele abriu esse leque realmente por uma variedade de treino imensa. Muito legal. Muito legal. A única coisa que falta realmente de qualquer aplicativo é ele conhecer você que está treinando. Individualidade. E para mim, se você digitar no Google princípios do treinamento, você vai ver o princípio número 1. Digita no Google lá. Eu acho que vai aparecer um negócio do Tubino lá, de 84. Você vê como é velho. Princípios do treinamento físico. Vai ter lá 7 princípios. O princípio número 1 é o princípio da individualidade. Então, falta só isso, porque assim, o Fábio Ribeiro, que eu acabei de contar, ele podia pegar treinos muito bons lá no Nike. Eu conheço o Fábio. Eu sei quem o Fábio é. E isso não vai ter aplicativo nenhum que vai ganhar de mim com relação a isso. Nenhum. Não vai ter aplicativo nenhum que eu vou poder estar lá, seja até de forma remota, que nem assim, nós estamos aqui, de fazer uma avaliação e ver esse cara correndo e falar, olha, a biomecânica da sua corrida tem que melhorar aqui, ó. Porque o treinamento não é só quanto você faz, é como você faz. Então, como você faz. Então, aplicativo nenhum vai olhar a sua passada, aplicativo nenhum vai pegar seu WhatsApp às 2 da manhã e perguntar, não dormi hoje, cara, o que eu faço amanhã cedo? Era para fazer 10.400, é um clássico 10.400. O que eu faço? Aplicativo nenhum vai pegar você que tem uma prova às 2 horas da tarde e vai falar, o que eu almoço hoje? E eu vou falar para ele, hoje você não almoça. Ou então eu falo para ele, você almoça às 7 da manhã e faz o lanche às 10 da manhã. Que eu acho que a gente até discutiu isso lá na pós, quando foi a doutora lá. Entendeu? Que foi eu não sou formado em nutrição, mas eu tenho o curso de especialização em nutrição esportiva. Então, pelo menos assim, eu não monto dieta, não faço nada, mas noções e princípios básicos da nutrição eu tenho. E foi um feeling que eu tive de alguém que ia fazer uma prova depois do almoço e eu falei, cara, não almoça. Como todo mundo vai fazer lá no dia da prova. Antecipa seu almoço lá para as 7 da manhã. E quando faltar 3 horinhas para a prova, você inverte, você faz o café da manhã. Aí que você
come a fruta, faz um lanchinho, seu índice glicêmico vai estar lá em cima, na boa, você vai estar super nutrido, com todos os nutrientes, e aquela nhaca daquele almoço, ele vai ter acontecido lá às 9 horas da manhã. Sim. Ele falou para mim, Beto, o que teve de cara vomitando no meio da prova, porque mandou a almoção clássico às 11 da manhã, 11h30, e teve a largada às 2 da tarde, foi um absurdo. O aplicativo não vai falar isso pro indivíduo, sabe? Que até isso o treinador entende, ou tem que entender pelo menos. Ele tem que abraçar, porque durante uma corrida, você precisa, além de correr, com o equipamento certo, com a avaliação prévia, com a orientação correta, você tem que lembrar que durante a corrida, você gasta energia. Sim. E essa energia, ela precisa ser reposta. E aí são três coisas que se precisa recolocar durante a corrida. Você tem que recolocar energia, você tem que recolocar hidratação, então você tem que recolocar os líquidos, e você tem que recolocar os eletrolíticos. Então você tem que lembrar desses três: energia, água e reposição dos sais minerais, sabe? Que o treinador, ele tem que ter o conhecimento básico para poder... E já tem programado isso, né? Para ajudar com ele. Quem faz isso é o nutricionista. Vamos ficar bem claro, bem claro, bem claro, bem claro. Só que lá no dia da prova, quem vai estar do ladinho, em loco lá com ele, é o treinador. E aí você se ajusta com ele. Se ajusta com ele. O que o seu nutricionista passou? Ela pediu para tomar um gel no quilômetro 5, falou para tomar não sei o que lá, pediu para comer 2 amendoim com cafeína, não sabe assim? Joia, faz isso. E você ajuda a alinhar tudo isso no dia da prova. O aplicativo não faz isso. Mas parece que eu estou criticando o aplicativo. Não estou criticando. É que falta... Os aplicativos hoje até tem uma boa divisão do treino. Não, é fantástico. Vamos começar de novo. O aplicativo é muito bom, cara. Sim, ele tem uma... Eles têm uma ótima metodologia. Eles têm tudo o que precisa. Eles têm tudo. Eles só não têm aquele recurso humano. Não tem. Que para mim é o principal. E que vai de encontro com o primeiro princípio do treinamento físico, que é o princípio da individualidade. Ponto final. Não vou nem falar nada. Muita gente me pergunta, assim, Robson, você planeja o treino dos seus alunos na musculação? Sim, planejo. Tudo planejado. Robson, você segue o planejamento à risca? Não. Nem fuder. Não dá. Não é nem fuder, não dá. Por quê? Você tem planejado naquele dia ali. Vamos fazer um treino X. Aí você chega ali, vai conversar com o aluno. Poxa, eu não dormi bem. Já matou tudo. Ô, Diego, fez uma pergunta para nós aí. Você consegue ler? Sim, calma aí. Abre. Aí, opa. Existe alguma ligação de aquecimento com a distância das provas? Por exemplo, uma prova de 15 km tem um aquecimento, alongamento diferente do que uma prova de 5? Sim. Sim. Não dá para falar exatamente como é, mas tem diferença sim. Tem diferença sim. Então, eu vou tentar aproximar, porque eu não gosto de... A maioria das lives que eu assisto, tu fala, depende. E como eu já falei muito do princípio da individualidade, tá muito fácil aqui para responder que para cada atleta vai depende. Vai depender, entendeu? Eu escuto muito a palavra depende. Então, eu vou dar, por exemplo, dois exemplos. Então, numa prova de 5 quilômetros, um aquecimento pode ser já de alta intensidade. Por quê? Porque a solicitação da prova é uma solicitação de alta intensidade. Então, vamos imaginar um atleta, ele vai fazer uma prova de 5 km. Então, quando faltam 40 minutos para a prova, ele começa a trotar. Então, ele já dá um trotinho. Vamos imaginar que 5 km para um cara super bem treinado é muito rápido. Tá? E ele tem um volume de treinamento que, se ele aquecer antes da prova um volume de quase 2,5, 3, você fala, mas ele aqueceu quase o tanto que ele vai correr na prova. Não cansa. Então, tá vendo? Estou tentando ser específico. Então, vamos imaginar que esse indivíduo que tem toda essa capacidade vai aquecer 40 minutos antes.
Joia. Tem gente que começa a aquecer 30, tem gente que começa a aquecer 20, tem gente que começa a... Entendeu? Eu vou pegar um indivíduo que começa a aquecer com 40 minutos antes. Então ele dá um trotinho. Vamos imaginar que é um indivíduo que vai fazer essa corrida de 5 km em 20 minutos. Ok? Que é 15 por hora. Então ele tem uma performance de correr 5 km a 15 por hora, ele faz 20 minutos. Tá? Ele começa ali o aquecimento com pace de 10 por hora. Aí ele faz 1 quilômetrozinho inteiro a 10 por hora. Aí ele dá uma paradinha. Aí ele dá uma soltada, faz mobilidade de tornozelo. Ele faz mobilidade de joelho. Ele faz mobilidade de quadril, com exercícios de mobilidade para cada um desses. Gasta aí mais uns 3 minutos, 4 minutos. Ele solta outro quilômetro. Aí esse outro quilômetro ele faz já num pace de 12 por hora. Entendeu? Que aí ele vai num pace de 5, né? Numa velocidade de 12 por hora. Já fechou outro quilômetro. Fechou. Ele faz de novo outros exercícios de mobilidade, até pode repetir aqueles mesmos para manter, aumentar a amplitude muscular, a amplitude articular dos membros que serão solicitados dali a pouco. Aí o que ele faz? Aí nisso está faltando ali 20 minutos para a prova. Aí ele começa a fazer tiros de 200, na velocidade da prova. Então ele pega 15 por hora, ele pega 200 metros. Solta, anda lá 1 minuto, volta. Meu, ele faz 7, 8 tiros de 100, 6 tiros de 200, 6 tiros de 100, por aí nessa faixa. Vai gastar aí mais uns 10 minutos. E aí vai ficar faltando 8 minutos para a prova. Meu, ele vai para o pórtico. Ele está aquecido. Ele solicitou a musculatura dele da prova na velocidade que ele vai correr a prova. Fez mobilidade articular. Então o aquecimento dele foi 1 quilômetro. Vamos recapitular. 1 quilômetro trotando. Exercícios de mobilidade. Outro quilômetro um pouquinho mais forte. Mais exercícios de mobilidade. Aí ele fez velocidade educativo, né? Ele faz skipping, ampers, tal, e tiro. Faz 5 tiros de 200 na velocidade da prova. Toma uma aguinha. Dependendo do hábito dele, ele toma um gelzinho. Toma uma capsulazinha de cafeína para dar aquela estralada final. E vai para o pórtico. Esses 8 minutos, 7 minutos, ele não perde totalmente o aquecimento. E o mundo ideal seria ele ir para esse pórtico 3 minutos antes, porque em 3 minutos ele vai ficar zerado, vai perder pouquíssimo aquecimento, mas eu falo 8, senão ele fica lá para trás no pórtico, né? Ele tem que chegar pedindo licença para as pessoas para chegar lá na frente. E vai para a prova. Esse é o aquecimento. Tem outro cara, por exemplo, assim, é aquela pessoa que corre os 5 quilômetros para 30 minutos. Vamos dar um outro exemplo de aquecimento de um outro indivíduo. Que é a média da população, correr a 10 por hora, né? Uma prova de 5 quilômetros que faz em 30 minutos. Então, esse indivíduo, você já não faz o aquecimento dele tão lá longe da prova, senão ele vai ficar cansado. Então, ao invés de começar com 40 minutos antes da prova, você começa com 25 minutos antes da prova. Você dá um trotinho de 500 metros com ele, faz o articular, mais 500 metros, bem devagarzinho. Aí, provavelmente, esse indivíduo vai fazer esses 500 metros, provavelmente, na mesma velocidade, ou então ele só aumenta quando faltam uns 200 metros, ele dá uma aumentadinha, faz de novo, mantém a hidratação. Ao invés dele fazer os tiros de 200, que é nem o cara lá da performance maior, ele faz umas esticadinhas a 10 por hora, de 100 metros, umas 5. Igual, para ele que é basicamente o mesmo treino, só que com volume menorzinho. Bem menor. Bem menorzinho. Tem gente que não gosta. Fala, eu não gosto. Tá, você respeita. Você fala, tá bom, então você não faz os tiros de velocidade, assim, da velocidade da prova antes. Você respeita. Tem gente que não gosta de rodar bastante. Você respeita. Por exemplo, eu gosto de aquecer bem antes das provas, quando você prova até meia maratona. Eu gosto de rodar uns 2 quilômetros, assim. Bem no trotinho. Faço bastante mobilidade articular. Vamos imaginar, uma meia maratona, eu não dou os tiros de velocidade. Numa prova de 15, não dou os tiros de velocidade. Prova de 10 para baixo, eu faço. Aí eu dou umas esticadas assim, sabe? E, por exemplo, se eu for fazer uma ultramaratona, eu não faço nada. Eu já fiz algumas ultramaratonas, né? Então eu faço só mobilidade articular, né?
E aí eu faço bastante, aí eu fico uns 10 minutos fazendo, bem gostoso, deitado no chão, trabalho bastante quadril, trabalho bastante joelho, trabalho bastante ombro, até que cansa, né? Fica pesado, depois de 7 horas correndo, fica tudo pesado. Então eu trabalho bastante a mobilidade articular e eu vou para a prova. Então é isso aí. Tipo, ó, o Diego falou que ele é esse indivíduo aí, o último que você falou. Ah, o de 10 por hora? Tipo, então, já dei a letra aí de como ele pode fazer o aquecimento dele. Ó, eu vou falar o meu caso, quando eu voltei a correr, na verdade, eu parei de novo, né? Sem condição nenhuma de correr. Quando eu voltei a correr, depois de 9 anos parado, eu fui pra corrida. Eu aqueci? Não. Foi na seca. Só fiz a mobilidade. 5 km. Foi em 20 baixo. Porra. Só pela força muscular. Porque eu não treinava, estava 9 anos sem correr, só musculação, musculação, musculação. O máximo que eu corria de vez em quando na esteira 3 km. Sim. Cheguei na prova sem aquecer, só mobilidade articular, tornozelo, joelho, quadril, e fui para a prova. Lógico, foi o que eu te falei. Primeiro KM da prova, subida. O Diego até comentou aí que ele participou do circuito dos bombeiros. Sei. Só que eu acho que essa do bombeiro que ele foi, o circuito é ao contrário. Ah, entendi. A do Ipiranga, eu não sei se a Amélia pode falar, a do Ipiranga, a subida é lá embaixo na praça. Sei. E a largada é uma subidinha que é do lado da escadaria. Que a escadaria é assim a subida. Sei. E sobe do lado do museu depois, e continua a subida aqui assim. Sei. E fui indo lá. Acho que nenhuma prova que eu fui depois que eu voltei a correr, eu aqueci, na verdade. 10 km que eu fiz em Guarulhos, eu nunca tinha corrido na minha vida 10 km. Fui fazer a prova. Ainda foi 10 km para 48. Digamos que você foi imprudente, né? Para um cara de 97 quilos. Imprudente. Não, mas qualquer bem imprudente. Sim. Aí, nesse caso, a imprudência pode ter qualquer quilo e qualquer idade. Sim. Só que agora eu não corro mais, porque meu joelho não deixa, é claro, né? O Diego escreveu aqui, alguma ligação de aquecimento? Ah, não, é a mesma pergunta lá. O Diego tinha perguntado... Ah. Ele tinha perguntado um tempo atrás se há a necessidade de alongamento. Boa pergunta. Pergunta que todo mundo faz, né? O alongamento faz parte do indivíduo desde quando ele se conhece por gente? Continue fazendo. O alongamento começou a fazer parte na sua vida depois que você começou a treinar agora? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu não quero nem falar nem que sim, nem que não. Por quê? Pare para pensar. Eu tenho 46 anos. E eu pratico esporte desde a época que era obrigado a alongar antes do treinamento. Era obrigatório alongar antes de qualquer treinamento, de qualquer corrida. E eu nunca tive lesão por causa disso. Entendeu? Agora que os estudos mostram que pode causar lesão, agora eu vou começar a me machucar. Caralho. Não é assim, né? Então por isso que eu falo para as pessoas, você passou uma vida inteira alongando antes da atividade física, isso te faz bem? Sim. Continua. Isso te trouxe alguma lesão algum dia? Não. Então continua fazendo. O que tem que só ligar um alerta é qual a intensidade que você faz esse alongamento. Você faz assim? Não aumente. Mantenha esse padrão. Mantenha esse padrão para sempre. Ou conforme a idade for chegando, respeite o limite da sua idade e de suas amplitudes articulares. Ponto. Eu vou falar bem a verdade para você. Eu, como bom professor de educação física que lia os artigos e ficava influenciado, eu parei de alongar. Eu estou sendo sincero. Mas eu alongava obrigatoriamente. Só que eu percebi assim, eu vou contar o meu pessoal, eu adoro fazer alongamento dinâmico. Entendeu? Então, assim, eu fico lá, eu alongo posterior de coxa, e faço a minha insistência, sabe? Eu fico insistindo assim,
assistindo. Mas bem moderadinho, assim, sabe? Bem moderadinho. Eu me sinto bem com isso. Eu me enquadro nessa orientação que eu acabei de dar. Vamos dar um exemplo? Eu vou dar até o crédito pro Davi Coimbra, que ele tem aquele filho, a mulher dele tá grávida, tem que agradecer a mim, porque sim, eu fui o cupido dessa relação. Eu fui o cupido dessa relação. Verdade, porque a Rebeca bateu, e a Rebeca é como uma filha para mim, imagina, ela tem a idade da minha filha. E a Rebeca encostou em mim assim, fez, ai, que homem mais lindo, só quando ele foi dar aula lá para nós. Eu falei, eu vou ajeitar ali para você. Coisa de velho, né? Eu vou ajeitar ali para você. Você tá louco? Acabou a aula. Eu falei, e aí? Não sei se você lembra. Eu falei, vamos tomar uma. Ele falou, não dá para tomar uma. Mas porque sua mulher não deixa? Ele falou, não tem mulher. Eu já falei para ela, eu encostei nela, falei, ó, já tô sabendo que ele não tem mulher. Falei, pode partir para cima que ele é seu. E você acredita que os dois começaram a conversar pelo WhatsApp e tal da vida? Os dois solteiros. Você sabe que a Rebeca tá grávida, né? Sim. Então. Falei com ela. Então é isso aí. Então eu sou o padrinho desse fiote deles aí. Então, depois que lembra quando ele fez a demonstração prática lá do powerlifting? Sim. Cara, eu faço pra corrida, eu faço aquele aquecimento articular dele lá. Menos os membros superiores. Eu faço basicamente aquilo que ele fez lá, bem longo. Ele fez bem rápido, assim, né? Ele fez os movimentos laterais. Ele falou que dura mais ou menos uns 5 minutos, se eu não me engano, né? Ele falou 10. Ele fica uns 10 minutos. E eu gasto 5. Quando eu faço completão, eu gasto 5 minutos fazendo. Então, e depois desse dia, as corridas que eu participei, eu faço só esse articular antes. Eu gasto um bom tempo com isso, que nem eu falei para você, eu fico 5, 6 minutos fazendo. E dou um trotinho. Aí nem vejo distância. Eu dou um trotinho sem relógio, sem nada. O espaço que eu tenho na corrida ali, sabe? Porque tem corrida que você tem uma avenida para aquecer, tem corrida que você tem um espaçozinho assim. É o que eu uso. Eu faço uns 4, 5 minutinhos de um trotinho e vou para a prova. Bacana. Ó, já comentando 2 coisas aqui. Vamos lá. Quem? Tem a do Diego, que ele falou que ele acha que o alongamento é bom já ao levantar da cama. Vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui. Boa. E o seu mestre, Luiz, falou aqui, podem não causar lesão. Uma vez com aluno de personal em Campinas, faz tempo, no frio, vou colocar a perna na grade e machucar. Muito frio não dá, né? Isso. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Diego, vamos lá. Primeiro, se vai trabalhar alongamento ou trabalho de flexibilidade, nunca se faz frio. Sim. Então, ao levantar da cama, Diego, não faça isso. Pelo amor de Deus. Primeiro, você tem que estar com o seu corpo aquecido para fazer um trabalho de flexibilidade. Outra coisa, você falou do alongamento. É importante também dizer para o pessoal. Sentiu uma fisgada, você vai alongar? Não, você não sabe o que foi. Se foi uma contratura, você vai piorar a situação. Que a contratura é um nozinho que dá. Se eu alongo, eu vou apertar mais ainda o nó, eu vou agravar a situação. Se é um estiramento, nem mais ainda. Então, sentiu qualquer coisa, não alonga, pelo amor de Deus. Sentiu fisgar, aborta. Sentiu, na verdade assim, né? Sentiu doer, não alonga. E o que o Luiz Esturião falou é a verdade mesmo, né? Porque, principalmente quando o indivíduo está frio, né? Frio no sentido de não aquecido, tem gente que quer fazer flexibilidade até, né? Ele não quer só alongar, ele quer aumentar, ele quer aumentar o ângulo articular. Meu, não, cara, não precisa. Quantas vezes eu vejo antes das corridas, o nego abrindo a perna, que nem espacate. Eu falei, para, pelo amor de Deus, isso é muita imprudência. Né? Eu vou repetir.
Um indivíduo que faz alongamento prévio, desde quando era criança e tem 50 anos de idade, por exemplo, eu tenho certeza que esse indivíduo está tão condicionado a alongar antes, que a intensidade que ele promove no alongamento dele não vai lesionar. Não vai lesionar. Eu tenho 99,9% de certeza que ele não vai, até porque eu não sou Deus e nem sei das fibras de carbono que está lá no meio do músculo dele. Mas das moléculas de carbono. Mas a chance é minúscula, é infinitamente pequena. Agora, esse mesmo indivíduo vai para Campos do Jordão em julho, e ele fala, vou dar uma corridinha às 7 horas da manhã. E aí ele sai lá do apartamento dele com menos 2 graus. É lógico que se ele botar o pé naquele Luiz falou, e for alongar, a chance dele machucar é muito grande, né? Então, tudo tem que ter uma ponderação aí sobre o que fazer ou o que não fazer. Eu tinha o hábito, eu de vez em quando dou uma alongadinha antes, quando eu vou correr aqui por perto da minha casa, mas basicamente eu sou um novo adepto de aquecimento articular. Sim. Aí vale lembrar também, eu não sei se foi essa a intenção da pergunta do Diego, mas o alongamento e o aquecimento, ele não previne a lesão. Não. Deixar o pessoal explicado por quê. Se você lesionar no meio da corrida, é que já estava machucado. Ele só estourou. Comentando aí. Ele só terminou de estourar. Mas eu alonguei antes da corrida e me machuquei na corrida. Não, você já estava machucado. Você só acabou de romper. Acabou de ferrar tudo. Eu vi que o Diego escreveu, tem gente no pórtico de largada 20 minutos antes da prova. Eu vou piorar. Diego, tem prova grande que os caras vão pro pórtico 1 hora antes. Opa, até mais. E aí... Tem mais, tenho um conhecido meu, foi com São Silvestre. Diego, ele chegou lá 3 horas antes. Eu só posso dizer uma coisa. Para não acontecer nada com esse indivíduo que vai meia hora antes do horário da prova pro pórtico e fica lá em pezinho assim, é só Jesus, cara. É só oração. O aquecimento dele tem que ser na base da oração, velho. E tem que ter fé, viu? A fé dele tem que ser boa. Porque você não pensar. Tem que ser muito boa. Mas é lógico, não justifica. Mas, infelizmente, as provas grandes, quem quer sair debaixo do pórtico, os caras têm que ir muito tempo antes mesmo. E aí corre o risco. É a história do anabolizante lá que você falou, né? Exato. Qual o risco você quer correr? Qual o risco você quer correr? Qual o risco que você quer correr? Você quer sair debaixo do pórtico? Então você tem que correr esse risco. Exatamente isso. Exato. O Diego falou que antes da pandemia estava fazendo 5 km em 26, 27 minutos. Muito bom, dá 11 e pouquinho por hora. É um valor que é acima da média da população, né? A população em geral faz 10 por hora, né? Média da população, né? Geral, assim. E não é ruim, não, o tempo dele, não. Luiz Esturião, aquece na prova, é verdade. O duro que essa negada que sai debaixo do porco sai tudo na louca, né? Sai tudo que nem retardado, né? Mas realmente, assim, provas longas, provas até meia maratona, dá para aquecer na prova, assim, tranquilamente. Eu não gosto de ficar me gabando essas coisas, mas, por exemplo, assim, eu corri a meia maratona de Paris e largou com 4 graus Celsius. Eita! E eu fiquei meia hora debaixo do pórtico, entre aspas, né? Não fiquei... na verdade, assim, eu larguei debaixo do pórtico porque a organização lá é a coisa mais fantástica do mundo. Que nem agora aqui no Brasil tem umas largadas por ondas, né, que chama. Mas lá o negócio é assim, largava de 15 em 15 minutos. Aí vinha uns brutamontes com uma faixa assim, e ia levando a onda assim, sabe? E deu tão certo que aonde eu fiquei na corda de uma dessas ondas. Então eu era o primeiro da fila dessa onda.
né? Então, teve a largada lá às 10 da manhã, depois 10h15, depois 10h30, que foi a minha, às 10h30. Então, meu, a hora que deu a minha largada lá, eu estava debaixo do pórtico. Mas eu larguei, imagina, até ficar ali, eu fiquei brincando ali uns 50 minutos, cara. Uns 50 Muito tempo. Muito tempo. 4 graus, cara. 4 graus. Aí a gente ficava correndo no lugar, mas não é ideal, né? Não é ideal. Não. Não é ideal. E aí colaborando com o que o Luiz falou que aquece na prova, prudentemente, eu não saí no ritmo que eu queria. Eu saí bem devagarzinho. Naquela época, o meu pace para fazer essa meia maratona, eu pretendia fazer pace 5, né, que é 12 por hora. O meu primeiro KM foi 6h20, mais ou menos, que eu saí bem devagar. E detalhe, não tinha atropelamento, e eu não saí 6h20 porque estava congestionado, não, né? Pelo contrário, eu saí o primeiro do pórtico ali, né? Então eu saí devagarzinho, bem no trotinho, até porque eu estava anestesiado com o lugar lá, eu estava mais emocionado. Foi um caso aqui de Guarulhos, mas não da organização. Foi muito mal organizado, na verdade. Não. Tinha uma programação para largada num horário. Eles largou a elite e foi soltar Nossa, o aí, pessoal que não era elite meia hora depois. aí arrebenta com a turma. Mas o cara que não é elite não vai pegar nunca o cara da elite. Largou meia hora depois, Não, num não, sol de 32 graus. mas não estou nem falando disso aí, não estou nem falando de pegar, estou falando realmente de Sim. toda a nutrição prévia. Você perde Imagina, tudo, na verdade, né? tudo, hidrata tudo. Toda a programação que você fez, você perde. Exato. Tem alguma pergunta? Eu acho que não. Tem só os comentários. O Diego comentando aqui que no circuito Atenas É. tem essas largadas. As largadas é por ondas também. Porque é legal. O Luiz comentando aí que Então, no. falou em cima disso que eu falei agora, da meia de Paris, né? De largar e vai progredindo, né? Então, é prudente, né? Se realmente abrir muito tempo e ficar desaquecido, tem que largar devagar e aumentando a intensidade devagarzinho, porque é melhor completar a prova inteira do que você tentar sair no ritmo planejado, frio, se machucar e não completar a prova. Então, é preferível você perder aí uns 2 ou 3 minutinhos do seu resultado final e chegar inteiro Não chegar. do que não chegar. Ou chegar que nem tivesse Ó, usado um prego. Né? tem aqui falando. Érica, doutora Érica, falando que só corre por causa de você. Então você obriga ela a correr. Tem aqui uma pergunta É minha do senhora. Eduardo. É minha mulher. Sua mulher, né? É Tem bonitinho. aqui É verdade, né? uma pergunta do Eduardo pedindo para comentar. Pô, volta, sobe não. Sobre os tipos. Sobre o tênis, para cada tipo de modalidade. Peraí, deixa eu só atualizar uma coisa aqui. Opa, peraí. Vamos lá. Como foi? Ó, ele pediu para falar sobre os tênis, para cada tipo de modalidade. Ó, veja bem. Os tênis, eu acho que o principal fator hoje que influencia nos tênis é um nomezinho que em inglês ele se chama drop. D-R-O-P. Drop. Que o drop vai influenciar bastante na sua biomecânica da corrida e vai influenciar bastante no amortecimento do calçado. Vamos lá. O drop, o que é? É a diferença entre... Deixa eu pegar um tênis aqui, pô. Ah, está aqui. O que é o drop?
O drop é a diferença dessa altura aqui, ó, do solado da frente, com essa altura do solado de trás. Então, vamos imaginar que essa altura daqui de trás tenha 20 centímetros de altura, 2 centímetros de altura, 20, vamos falar em milímetros. E aqui tenha, por exemplo, 8. Então, a diferença dá 12. E eu estou até falando que eu acho que esse tênis o drop é 12 mesmo, tá? Então, a diferença dessa altura para essa altura é de 12 milímetros. Então, ele é um tênis de drop 12. E aí, conforme vai aumentando a performance do indivíduo, e com relação à distância que ele corre, quanto menor a distância e maior a performance, vou repetir, quanto maior a performance e menor a distância, o drop diminui. Porque a passada ideal é aquela passada que o cara pisa quase achatadinho no chão, do médio pé para frente. Ele não pisa mais que o calcanhar, ele pisa, na verdade, para qualquer indivíduo, né? Mas a pisada da corrida é aquela que você vem com o médio pé e vai para frente. Você não coloca o calcanhar no chão. Então, quanto menor o drop, mais você pisa dessa maneira correta. Então, você já deve ter visto aqueles Nike 3.0, já viu? Nike 5.0, significa que o drop é de 3 milímetros. Significa que o drop é de 5 milímetros. Então, quanto menor o drop, maior mais é um tênis para performance. Por consequência, usa menos borracha no solado. Por consequência, o tênis fica mais leve. Olha quanta coisa entra aí. Então, então, primeiro de tudo, é você escolher um calçado, para quem for iniciante e que ainda não tem uma musculatura reforçada, eu recomendo o tênis de drops altos. Porque tem uma... Então, vamos... Prioridades. Qual que é a prioridade no início? Aumentar amortecimento. Não é performance, por enquanto. Não é ter segurança. Então, eu recomendo tênis com drops altos. Primeiro ponto. Hoje tem umas tendências de tênis que tem drop baixo, mas eles têm um imenso amortecimento. Como pode ser um negócio desse? É um tênis que ele parece um tamancão. É um tênis da marca Hoka. Eles que foram os precursores desse tênis. E depois, agora, eu sei que a New Balance também tem, eu acho que a Saucony também tem. Esses tênis são chamados de maximalistas. Porque os tênis de drops baixo e com soladinho pequenininho assim, sabe? Eles são chamados os tênis minimalistas. E esses tênis que tem drop baixo com soladão, eles são chamados de maximalistas. Eu vou mostrar um aqui. Estou com vergonha de mostrar porque ele está sujo e velho, mas esse é um tênis maximalista. Ele até não está aparecendo que ele está com uma sola alta, porque ele está bem velho. É um tênis de 2 anos, assim. Então eu já rodei muito, 3 anos, eu já rodei muito com ele. Está bem achatado aqui, ó. Mas aqui, ó o tamanho olha a altura disso aqui, ó. Tá vendo? Bem alto. E tá vendo aqui na frente é alto também. Então o drop desse tênis é um drop 5. O drop desse tênis é um drop baixíssimo, maior altura do solado. Então, esse aqui é um tênis que é chamado de maximalista. E essa marca aqui que chama Hoka, né? Hoka ou Neoné. Um nome havaiano. Aí o que acontece? Calma, fale. Calma aí, ó. A gente tem aqui mais 2 perguntas. Então, só deixa eu acabar rapidinho para não perder a linha. Está acabando o tempo. Quanto tempo falta? 30 segundos. Ai, caralho. Então, calma aí. Então fecha aí. Então, assim, quem estiver assistindo, não saia. Continue aí, que o Robson vai entrar de novo e eu vou entrar de novo. Eu vou abrir para você terminar de responder e responder a pergunta do Dudu de novo, tá? Eu vi que a Estela entrou, o Luiz. Tanto é que eu estou falando para todos vocês. Não saiam daí. O Robson vai fechar a live e vai abrir de novo. Eu quero acabar de explicar a história do tênis, que eu estava começando só a explicar. Vou fechar aqui. Vai. Calma aí, já volto.